Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Luchar, sou farmacêutica, tenho mestrado pela Universidade de São Paulo, a USP, campus de Ribeirão Preto, e doutorado pela UFC, a Universidade Federal do Ceará. E hoje eu vou apresentar para vocês o curso intitulado Fitocosméticos. Vamos lá? Aqui a tela para compartilhar. Fitocosméticos. Só esse é um dos assuntos que eu mais gosto, sabe? Porque a minha vida sempre foi assim permeada entre plantas medicinais, cosméticos. Sempre trabalhei com plantas medicinais e cosméticos. E eu trabalho com desenvolvimento de produtos cosméticos, presto consultoria para as empresas na área de pesquisa e desenvolvimento. Tenho uma startup, a Cybios, que desenvolve produtos veganos, fitocosméticos veganos. E também eu sou diretora técnica da TED, né? Que faz esses cursos para a gente compartilhar o conhecimento, né? Porque conhecimento a gente tem que compartilhar, senão, né? Para quê? Então, gente, vamos lá. Fitocosméticos. Fitocosméticos. Então, gente, para desenvolver bem conhecimento sobre os fitocosméticos, é muito importante que o profissional que se interesse por essa área, ele se habilite, né? Ele tenha um conhecimento também bem grande, inclusive, espera-se que tenha um conhecimento assim bem fundamentado, digamos assim, em plantas medicinais. Por quê? Porque os fitocosméticos eles vão trabalhar basicamente com derivados de plantas, principalmente as plantas medicinais, né? Também se espera que o profissional tenha um conhecimento profundo de tecnologia de cosméticos, porque como a gente vai ver ao longo do tempo, ao longo desse curso, né, não basta um conhecimento básico em farmacotécnica, em conhecer uma ou outra formulação cosmética e adicionar um extrato vegetal que já se transformou em fitocosmético. Para a gente trabalhar com fitocosmético, na verdade, é ao contrário. A gente desenvolve toda a formulação baseada naquele derivado vegetal. Então, exige-se do profissional um conhecimento bem sólido em relação ao conhecimento de matérias-primas, possíveis incompatibilidades. Então, é preciso se dedicar, certo? E é importante também que o profissional tenha um conhecimento em relação à fisiologia da pele, seus anexos, né, para desenvolver ou para direcionar os produtos mais adequados, os extratos que são mais indicados para cada tipo de pele, né, para cada tipo de cabelo, se for para unhas, né, ou seja, é muito importante esse conhecimento da fisiologia do local onde vai ser aplicado esse tipo de produto. Então, gente, a fitoterapia trabalha com o quê? Com plantas medicinais e seus derivados. O que são derivados de plantas medicinais? São os extratos vegetais, os óleos vegetais, os óleos essenciais e muitos outros que a gente vai conversando aqui durante o curso. Mas a fitoterapia ela é uma terapêutica, ou seja, ela utiliza dessas plantas medicinais e seus derivados para uso para a saúde, certo? Como prevenção e cura de doenças. Já os fitocosméticos, ele vai utilizar muitas vezes as mesmas plantas medicinais, né, que vão ter as mesmas propriedades, mas com a finalidade cosmética, né? Ou seja, aplicar o produto sobre a pele e absorver dessas plantas e desses derivados, né? As substâncias que são
biologicamente ativas e que vão proporcionar os benefícios que se espera, né, na pele, nos cabelos, nas unhas. Então, pessoal, para quem já é da área, quem já é farmacêutico, os estudantes que já fizeram essa cadeira de cosméticos, a gente vai relembrar, e para quem não é da área, né, vai ter um conhecimento em relação aos produtos que vão ser desenvolvidos aqui. Então, eu trouxe para vocês a definição de cosméticos em relação à regulamentação. O que é regulamentação? É o órgão que vai regular, o órgão que vai direcionar, né? E esse órgão regulador dos cosméticos é a Anvisa. É a Anvisa que vai dizer o que é um produto cosmético, né? Como que esse produto pode ser fabricado. Então, a Anvisa é o órgão regulador. Então, a definição da Anvisa de cosméticos é justamente essa. Ela engloba os produtos cosméticos numa classe em que estão produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos. Ela considera que tudo isso é uma grande classe cujo nome é cosméticos, certo? Então, cosméticos são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas áreas do corpo, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então, gente, de acordo com essa definição da Anvisa, o que são cosméticos? Cosméticos são produtos de uso tópico, ou seja, uso externo. A gente não pode ingerir cosméticos. Então, aqueles produtos em cápsulas, comprimidos, para fortalecimento de unhas, para hidratação da pele, né? Ultimamente, eu vi uma pesquisa que tinham desenvolvido um produto de uso interno, né? uma cápsula com ação fotoprotetora que ia aumentar, né, a resistência da pele em relação à incidência de raios ultravioletas, né, e atuar como fotoprotetor de uso interno. Então, esse tipo de produto, pessoal, não é cosmético. Pode ser suplemento alimentar, alimento funcional, muitos deles são ativos, né? Por exemplo, os derivados de silício, né? Eles são considerados produtos que realmente eles podem conferir uma melhor performance da pele, dos cabelos, fortalecer as unhas, mas isso é suplemento alimentar, não são cosméticos, certo? Cosmético é tudo que você aplica sobre a pele. Entra também na definição de cosméticos os enxaguatórios bucais, os colutórios, né? Aqueles produtos que você usa para higiene bucal, dentifrícios, né? Pasta de dente. Então, porque a boca é considerado, né? Tá descrito aqui, né? Membranas mucosas, cavidade oral. Né? Então, esse tipo de produto também é considerado cosmético, certo? E a finalidade do cosmético, olha só, a principal finalidade é limpar, perfumar, alterar a aparência ou corrigir odores corporais ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então, tem essa finalidade de proteção, de alterar a aparência, de melhorar a aparência, né? De corrigir odores corporais, como no caso dos desodorantes. Então, toda essa gama de produtos que são aplicados sobre a pele são considerados cosméticos, certo? E a fitocosmética? O que é a fitocosmética? A fitocosmética é o segmento da cosmetologia que vai se dedicar ao estudo e aplicação das substâncias ativas extraídas dos materiais vegetais, ou seja, é a fitocosmética que vai desenvolver, né, através da fitocosmética, desse conhecimento
das substâncias ativas dos materiais vegetais em aplicação para os produtos cosméticos, certo? E o que são essas matérias-primas vegetais? Matérias-primas vegetais são os óleos essenciais, que são extraídos. Os óleos essenciais, eles podem ser extraídos das plantas, de folhas, pode ser extraída do caule, dos frutos, né? De diversas partes do vegetal, a gente pode extrair esses óleos vegetais, esses óleos essenciais. Os óleos vegetais são aqueles óleos fixos. O óleo essencial, gente, é aquele produto, né, que tem um odor agradável, que é altamente concentrado, em pequena concentração ele já é altamente ativo. Já os óleos vegetais, eles são obtidos normalmente da prensagem de sementes, né, de sementes oleaginosas. Então, você faz a prensagem dessas sementes, você obtém um óleo, como o óleo de girassol, o óleo de soja, o óleo de semente de uvas, o óleo de amêndoas doces. Então, esses são óleos vegetais. As ceras, elas são normalmente extraídas das folhas. Algumas espécies vegetais possuem na camada superior, né, da folha um material que ele é a cera, né? Que você consegue fazer a extração dessa cera e purificar e então utilizar em diversos produtos, né? Inclusive cosméticos. Um exemplo muito comum de utilização de cera vegetal é a cera de carnaúba, né? A cera que é extraída da carnaúba, muito abundante aqui no Ceará, né? Não é mesmo? As manteigas também, pessoal, as manteigas são aquele tipo de gordura, né, vegetal, que também pode ser extraído de sementes, pode ser extraído de frutos, e que tem aquela consistência mais, digamos assim, ela é mais consistente, né, ela é mais consistente que o óleo, em temperatura ambiente ela se solidifica, ao mesmo tempo ela tem um toque mais sedoso, então ele é considerado uma manteiga, né? E os extratos vegetais. Os extratos vegetais, que vai ser o principal objeto do nosso estudo aqui, né, nesse curso de fitocosméticos, e eles podem ser extraídos de diversas partes do material vegetal, de diversas partes das plantas. Podem ser extratos das partes aéreas. O que é a parte aérea? A parte que quando você vê a planta, né, num horto, assim, toda aquela parte que fica superior à terra é considerada parte aérea, ou seja, o caule, as flores, as folhas, né? Então, você pode obter extratos tanto da planta toda, dessa parte aérea, quanto você pode obter extratos só das flores, como no caso da camomila, quanto você pode obter extratos só dos frutos, né? Tem plantas que a atividade principal, assim, os ingredientes, os ativos, os ingredientes ativos, eles se encontram mais concentrados nos frutos. Então, você pode fazer o extrato desse fruto. Um exemplo que a gente pode citar são os extratos de frutas, né? Como manga, como outro exemplo de frutos extratos de acerola, extratos de goiaba, romã, né? Você pode fazer extratos com essa parte do vegetal. O mais comum, pessoal, é a gente obter extratos de folhas. Por quê? Porque as folhas, elas são presentes no vegetal durante o ano todo, né? E é um material que é renovável, né? Diferente, por exemplo, das raízes. Pode-se obter extrato das raízes? Pode, mas você vai, na verdade, causar, assim, uma morte, né? No vegetal. Então,
as pesquisas, né, as pesquisas que estão sendo feitas recentemente, elas, nessa área da farmacognosia, ela tem se voltado, elas têm se voltado principalmente para pesquisar justamente os ingredientes presentes nas folhas. Por quê? Porque é um material abundante, que é rapidamente renovado, né? E você não vai causar digamos assim, uma lesão tão grande, né? No, no material vegetal, e que a gente pode, por exemplo, em caso de árvores, né? Você pode colher as folhas e dali a pouco ela já vai estar toda renovada. Então, gente, a gente pode obter extratos de diversas partes do material vegetal. Também, outro tipo de matéria-prima que é muito utilizado em cosméticos são as gomas, os açúcares, né? As gomas, elas elas podem ser extraídas, elas são extraídas principalmente de frutos ou sementes, né? Os açúcares também, eles são extraídos principalmente de frutos, sementes, e o amido, as féculas, que daí, no caso de amido, né, e fécula, ele normalmente é extraído de órgãos subterrâneos. Então, a gente viu que a gente tem várias possibilidades de obtenção de matérias-primas vegetais, né? A partir das plantas que a gente tem o conhecimento que tem uma propriedade interessante para a utilização em cosméticos, a gente tem várias possibilidades de extração desse material vegetal. Mas aí vocês podem me perguntar, mas essas matérias-primas de origem vegetal, elas não sempre estiveram presentes, né, nos produtos cosméticos? Não, sempre não tem aquele apelo, assim, sabe? Os produtos cosméticos, eles não citam sempre, shampoo para crescimento acelerado do cabelo, com jaborandi, ou hidratante com aloe vera, né? Máscara de pepino, né? Então, esses derivados vegetais, eles sempre não estiveram presentes nos produtos cosméticos? Pessoal, a resposta é que sim, é que derivados vegetais, eles sempre estiveram presentes em produtos cosméticos. E para a gente entender o que diferencia e como que ocorreu essa evolução, né, do que a gente hoje chama de fitocosméticos, é importante que a gente entenda um pouquinho da evolução dos cosméticos ao longo do tempo. Nós consideramos que o uso de cosméticos pelos homens, né, pela humanidade, ele data mais ou menos de 30 mil anos antes de Cristo. Meu Deus, mas 30 mil anos antes de Cristo já se utilizavam cosméticos? Sim, pessoal. Por quê? Lembra, né, da definição de cosméticos, que são produtos que são aplicados sobre a pele, né, sobre os anexos, né, a pele e o corpo, com diversas finalidades? Então, os homens pré-históricos, eles utilizavam de plantas, né, maceradas, argilas, para fazer essas pinturas corporais que eram muito comuns em cerimônias religiosas também, como preparação para a guerra. Então, eles utilizavam esse tipo de camuflagem, e isso é considerado cosmético, ou seja, você aplicar uma substância sobre a pele com a intenção de proteger a pele, com a intenção de modificar a sua aparência. Então, há 30 mil anos, né, os homens já vêm fazendo uso de produtos para modificar a sua aparência, e isso é considerado um uso cosmético. Então, gente, também, se a gente for resumir toda aquela definição que a gente viu ali atrás da Anvisa,
a gente pode reduzir, né, que os cosméticos eles são produtos de uso externo, que eles são destinados à proteção, embelezamento e à camuflagem das diferentes partes do corpo. Então, aquelas pinturas dos índios, né, que até hoje eles utilizam, aquilo também é considerado um produto cosmético, né, um uso cosmético daqueles pigmentos, né, daquelas tinturas que eles fazem e aplicam sobre a pele. Aquilo também é considerado cosmético. E os registros dos primeiros cosméticos, que se tem registro, né, de preparações, eles datam de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. E esses registros, eles foram obtidos através de pesquisas arqueológicas, né, principalmente nas civilizações egípcias, os egípcios, né, e os babilônios, né? Eles deixaram registrados algumas preparações que eram aplicadas no corpo, cabelo, né? E que eram à base de alguns produtos, como mel, leite, farinhas, carvão, óleos, cinzas, argila e extratos de plantas. Então, existem, principalmente no Egito, essas informações elas foram compiladas nos papiros, né? E existem registros muito famosos assim de preparações para longevidade, né? Naquela época, as preparações elas não a cosmética da medicina ela não tinha uma distinção assim muito clara, porque os produtos eles eram utilizados para preservação da saúde e para manutenção da beleza, né? Esses tipos de formulação, eles eram aplicados na pele com essa finalidade de tratar doenças, de preservar a pele para que não acontecessem lesões, né, com uma ação preventiva também, com uma ação curativa e com essa intenção de preservar a pele contra o envelhecimento cronológico, né? Ou seja, produtos anti-age já existiam formulações de produtos anti-age há 3.000 anos atrás. Olha que interessante. Então, gente, continuando nesse conhecimento, essa pincelada de conhecimento histórico, né, em relação aos produtos cosméticos, a gente também observa que eram utilizados tanto materiais vegetais, materiais alimentícios que estavam disponíveis, mas também eram utilizados componentes minerais que hoje nós sabemos que são tóxicos. Esses componentes minerais, principalmente no Egito Antigo, né, eles utilizavam alguns tipos de minerais baseados em chumbo, como a galena, que é o sulfeto de chumbo, ou a cerosita, que é o carbonato de chumbo, em formulações de produtos para manter a pele saudável, mais clara, mais bonita, né? E eles utilizavam, inclusive, de processos químicos sofisticados, em que eles conseguiam obter produtos derivados. É como se fosse uma síntese primária, assim, eles conseguiam obter produtos diferenciados, né, para aquela época, que era a laureonita e a fogenita. E esses produtos demoravam várias semanas para ficarem prontos e eram utilizados em formulações para manutenção da jovialidade da pele, ou seja, produtos anti-age, com chumbo, pensa? Já os romanos, pessoal, utilizavam chumbo branco também e pó de giz para deixar a pele branca, claro. Imagina, né? Como que não ficava a pele com o uso contínuo desses produtos, né? Ainda bem que foi evoluindo, né, ao longo do tempo. E já na era da Renascença, entre os séculos 13 e 14, ocorreu um maior
uma intensificação do comércio, né? Essa intensificação do comércio entre a Europa e o Oriente, e começaram a aparecer produtos diferentes, né? Começaram a aparecer produtos que foram incorporados às preparações, às formulações de cosméticos disponíveis na época, né? E começaram a aparecer corantes naturais, né? Óxido de zinco, óleo de rícino, salsa-parrilha, terebintina, enxofre e açúcar. E o açúcar, pessoal, nessa época, ele não era utilizado para preparações cosméticas, porque ele era considerado muito caro, ele era utilizado só como medicamento. Diferença, né? Assim, hoje, imagina o açúcar como medicamento. Aí, gente, eu trouxe aqui para vocês também alguns exemplos de preparações que eram utilizadas para acne. Naquela época se utilizava cobrir a pele por 1 hora com uma mistura de enxofre e terebintina em pó e depois aplicar manteiga fresca. Essa era uma das preparações bem comuns, é uma das receitas presentes em vários documentos históricos para combater a acne. Outro tipo de preparação para deixar os cabelos dourados, né, para clarear os cabelos, era aplicar uma mistura de alumem, enxofre e mel e depois expor os cabelos ao sol por algumas horas. Então, acontecia, né, reações assim de oxidação pela presença do alumem e do enxofre e acabava dando essa característica dourada nos cabelos, né? Então, isso era uma preparação, um dos primórdios dos nossos descolorantes, né? Suas tinturas aí. Então, pessoal, já no século 17, 18, né, a maioria dos cosméticos, eles ainda eram feitos em casa, né? Já existiam sabões industrializados, sabonetes nessa época, só que eles não eram acessíveis a toda a população, eles eram produtos muito caros e só pessoas de poder aquisitivo bem alto que tinham acesso. Devido aos impostos, esses sabões eles eram bem caros mesmo. Então, as preparações assim de higiene, beleza, elas eram passadas de geração em geração, eram tidas assim como tesouros familiares mesmo, sabe? Esses tipos de receitas de cosméticos caseiros. E eles se baseavam, a composição desses produtos, eles se baseavam na mistura de banha de porco, cera de abelhas, cera branca e amarela, né, de abelhas, e óleos essenciais. Então, como a gente pode ver, esses produtos, os primórdios assim dos cosméticos, né, já nesses séculos, né, 17 e 18, eram substâncias que se aplicava sobre a pele, eram produtos altamente untuosos, né, praticamente só 100%, né, produtos anidros, 100% oleosos, queria dizer, produtos anidros, e isso tinha que ser assim. Por quê? Porque a gente sabe que desenvolvimento de produtos à base de água, quando você incorpora a água na formulação, você tem uma grande chance de contaminação. E quando você desenvolve produtos que são à base de óleo, né? Hoje em dia mesmo tem muita gente aí na internet ensinando a fazer produtos caseiros, né? Cosméticos artesanais, e a maioria, vocês podem observar que a maioria desses produtos eles são anidros, eles são à base de óleos, manteigas, ceras, né? Semelhantes a esses produtos que eram comercializados, que eram produzidos em casa, né? Nesses séculos. Por quê? Porque a partir do momento que você adiciona água na formulação, você tem que ter um preservante. E naquela época não existia um preservante, não existia um modo de preservar essas formulações. Se você mistura água numa mistura
que tenha sebo, cera de abelhas, óleos essenciais, o que vai acontecer? Essa água vai se separar, a mistura não vai ficar legal, né? Então, precisa do ingrediente, né? Para você misturar a água e o óleo, precisa do ingrediente que una esses dois materiais que, pela polaridade, eles são incompatíveis, né? Você não consegue misturar água e óleo. Então, para misturar água e óleo de uma maneira eficaz, o que você tem que ter? Tensoativo. Então, foi o que aconteceu já no século XIX, né? Com o desenvolvimento das primeiras emulsões, houve o surgimento houve a obtenção do cold cream, né? Que o nome mesmo diz, é um creme gelado, né? Que dá aquela sensação de refrescância. O que foi isso? Com a descoberta do bórax, que tem uma ação tensoativa, conseguiu-se incorporar uma certa quantidade de água nessas preparações anidas, nessas preparações untuosas. Então, conseguiu-se desenvolver um creme que era mais leve, que era mais fácil de se enxaguar, né? E que tinha aquele toque mais leve e menos untuoso, que dava aquela sensação de refrescância. E foi também no século XIX que apareceram novas matérias-primas para a fabricação de cosméticos, e daí os cosméticos industrializados, eles se tornaram mais variados e mais baratos. Surgiu a ureia, o ácido benzoico, a ureia, né, utilizada como hidratante, ácido benzoico, já aí sim, um preservante, né, ele tem ação antimicrobiana. A soda, que era matéria-prima muito importante para a fabricação de sabões e sabonetes, com o desenvolvimento da síntese, né, do hidróxido de sódio. Então, houve uma revolução muito grande na indústria de cosméticos nascente. Também os métodos de síntese, purificação da glicerina, obtenção de peróxido de hidrogênio, a obtenção, gente, do óleo mineral refinado e da vaselina. Tanto o óleo mineral refinado quanto a vaselina, eles são derivados do petróleo. E a utilização deles em produtos cosméticos causou uma grande revolução. Por quê? Porque os óleos vegetais, eles rancificam rápido, eles sofrem processos de oxidação, eles com o tempo ficam, degradam, né? Acontece processos de hidrólise, degradação, e o óleo mineral, ele é resistente a esses processos de degradação que acontecem nos óleos vegetais. Então, ele é um óleo que ele se preserva, ele se preserva melhor. Então, a utilização, aos poucos, foi substituindo nessas preparações o óleo vegetal pelo óleo mineral, a vaselina, né, que ela tinha uma consistência, que ela tem essa consistência mais pastosa, ela começou a substituir as manteigas, né, as manteigas tanto animais como vegetais, e a incorporação do talco também promoveu o desenvolvimento de produtos em pó, né? E também a incorporação do talco em maquiagem, dava um talco em produtos de uso tópico, né? Assim, começou a se desenvolver também maquiagem nessa época, né, para deixar o rosto branco. Eles utilizavam talco misturado com outros minerais, mas também o talco em algumas formulações, principalmente de emulsão, ele tem aquela característica de melhorar o sensorial, deixar o sensorial mais aveludado. Ele pode, em algumas formulações, agir como um agente estabilizante. Então, com essa evolução industrial e a síntese dessas novas matérias-primas, houve uma revolução muito grande na indústria nascente de cosméticos. E a gente observa aqui, pessoal, que no século XX, com um conhecimento maior da fisiologia da pele, dos cabelos, os produtos cosméticos, eles
passaram a ser desenvolvidos para as funções e finalidades específicas, né? Porque conforme ampliou-se o conhecimento, né, da fisiologia da pele, dos cabelos, produtos com alvos mais específicos em relação à hidratação, em relação à restauração, né, desses órgãos, ele tornou-se mais eficaz o desenvolvimento tanto de matérias-primas quanto de produtos acabados específicos para determinadas regiões do corpo, entendeu? E para vocês terem noção, olha só, foi em 1928 que foi comercializado o primeiro protetor solar nos Estados Unidos, né? Se a gente for pensar, é muito recente, né? 1928. E em 1958 surgiu o primeiro cosmético com silicone. Quando o silicone entrou para a indústria de silicone entrou no mercado de cosméticos, houve uma revolução muito grande no mercado. Por quê? Porque os silicones, eles podem ser funcionalizados e podem desempenhar assim, diversas funções mesmo em relação à performance de produto, ou seja, você consegue desenvolver produtos capilares, fixadores, né, produtos que favorecem o desembaraçamento dos cabelos de uma maneira muito eficaz. O toque do silicone, né, esse sensorial, ele realmente é muito diferenciado. E assim, em relação ao sensorial, quando você compara com produtos naturais e silicone, o silicone ele tem uma performance realmente assim muito diferenciada, muito superior. Então, contribuiu também para que as matérias-primas de origem natural ficassem cada vez com uma concentração menor nos produtos, né? Elas foram substituídas por esses materiais de síntese que tinham uma grande performance. Então, pessoal, a indústria de cosméticos, em relação às matérias-primas, né? Ela é considerada uma indústria do segmento da química, especificamente química fina, né, que utiliza de produtos petroquímicos. O que é a química fina? É aquela química que vai trabalhar com síntese, com purificação mesmo de compostos, com funcionalização, e vai utilizar como material, principalmente, os produtos petroquímicos, ou seja, os produtos derivados do petróleo. Então, pessoal, os cosméticos tradicionais, as matérias-primas de cosméticos tradicionais, em sua maioria, elas derivam de compostos que têm origem da química fina, né? E de compostos derivados do petróleo, né? Da indústria petroquímica. E o que aconteceu nos últimos anos, mais especificamente, de 2010 para cá, assim, 2008, 2010, 2012, aconteceram que essas pesquisas recentes, elas demonstraram que as indústrias de cosméticos, elas utilizam mais de 10 mil substâncias químicas em seus processos que são consideradas POPs. O que são esses POPs? Os POPs são os poluentes orgânicos persistentes. Eles são moléculas orgânicas que são que são produzidas sinteticamente. E eles são muito difíceis de se degradar no meio ambiente e eles se espalham com muita facilidade, né? Então, eles estão causando um grande impacto no meio ambiente e esse impacto, ele foi descoberto há pouco tempo, né? Não se sentia esse impacto, até eles descobrirem que materiais
até eles encontrarem alguns tipos de materiais, alguns tipos de moléculas, em regiões muito longínquas mesmo, onde não existia a produção e onde não existia a utilização desses produtos. Ou seja, são moléculas que elas são dispersas pela água, dispersas pelo ar, e elas chegam em regiões muito longínquas e se depositam no meio ambiente aquático, né? Isso acaba contaminando as plantas e chegam a contaminar os animais, né? E, inclusive a gente. Mas qual que é o problema disso, né? O problema, gente, é que o nosso sistema de esgoto ele não está preparado para essa carga de materiais que são despejados, né, constantemente, e não existe assim um tratamento específico para determinadas moléculas. E determinadas moléculas que estão presentes em produtos cosméticos, seja na obtenção da matéria-prima, seja como ingrediente mesmo final do produto, algumas dessas moléculas elas têm uma ação hormonal. Elas agem como se fossem um hormônio, entendeu? Que são os chamados disruptores endócrinos ou desreguladores endócrinos. Ou seja, são essas substâncias exteriores ao corpo, né, exógenas, que elas vão assumir a função de hormônios naturais dos seres vivos. Mas como elas não são hormônios, o que elas vão acabar? Vão acabar alterando as funções e alterando todo o sistema hormonal desse indivíduo, né? Desse animal, dessa planta e até da gente, né? Prejudicando especificamente, no caso dos disruptores endócrinos, a nossa saúde. E já foram feitos alguns estudos. Esse aqui eu trouxe para vocês, é um estudo de revisão, estudo epidemiológico, às vezes enrola a língua, gente, desculpa. Onde a gente observa que vários tipos de câncer estão associados a esse tipo de material, vários tipos de desenvolvimento de câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de células renais, né? Câncer de pâncreas, próstata, malformações congênitas, diferenciação sexual, infertilidade, obesidade, diabetes, hipotireoidismo, ou seja, vários malefícios estão associados a esses tipos de moléculas que são os disruptores endócrinos, né? Então, o dano que esse tipo de molécula que tem, essa característica de ser um disruptor endócrino, o que eles causam no organismo humano realmente é preocupante. Então, o que a gente viu até agora? Que a evolução dos cosméticos, né, em relação a uma alta carga de ingredientes naturais que existia no início, né, antes da industrialização dos produtos cosméticos, ou no início da industrialização desses produtos, essa alta carga de ingredientes naturais, ela aos poucos foi sendo substituída por ingredientes sintéticos. Por quê? Devido ao custo, devido à produção em larga escala, devido à especialização das indústrias, que se especializaram em produtos cada vez mais sintéticos, cada vez mais processados, e esses produtos conferiam uma melhor performance e tinham uma aceitação gigantesca pelo consumidor, então os cosméticos ficaram sendo praticamente compostos de matérias-primas sintéticas, né? Mas descobriu-se que essas matérias-primas sintéticas, elas podem causar esse dano aos animais, ao meio ambiente e até a gente. Então, inicialmente houve essa preferência de matérias-primas sintéticas, né, em detrimento às de origem
de origem natural, contudo, existiu também com essa maior conscientização, existe hoje uma maior tendência, tanto por parte das indústrias quanto por parte dos consumidores, a estimular o consumo de produtos que tenham uma maior um apelo, né, mais natural, né, uma maior preocupação com a sustentabilidade, com as rotas de processamento, justamente por essa questão de segurança. Existe muito essa tendência de banir alguns ingredientes que sabe-se que causam algum malefício à saúde, né? Mas, gente, qual que é a diferença, então, dos cosméticos tradicionais para os fitocosméticos? Se a gente for pensar, né, os cosméticos tradicionais, eles sempre utilizaram matérias-primas de origem natural nos seus produtos. E os fitocosméticos também utilizam matérias-primas de origem natural nos seus produtos. Qual que vai ser a diferença básica entre esses tipos de cosméticos? A grande diferença, pessoal, vai ser a quantidade e a qualidade dos insumos de origem vegetal. O que é insumo de origem vegetal? Insumo são as matérias-primas, né? Muitas vezes a gente denomina, na indústria de cosméticos, a gente denomina matérias-primas como insumos, né? O que é utilizado para produção daquele determinado produto industrializado, né? São os insumos, o que é utilizado. Então, o grande diferencial entre os cosméticos tradicionais e os fitocosméticos é a quantidade e a qualidade desses insumos de origem vegetal. E outra grande diferença também em relação aos fitocosméticos é em relação ao processamento do material, né? Tem que ter um cuidado, existe um cuidado e uma preocupação maior em relação ao processamento. Como é que é feito esse processamento? E que, no caso dos fitocosméticos também, o desenvolvimento da formulação, ela é voltada para a preservação das características e atributos dos ativos, né? Nos cosméticos tradicionais, o desenvolvimento ele é voltado para a formulação, para a melhor performance da formulação, né? Para a formulação, conseguir conferir aquele atributo que se espera, né, da formulação. Agora, o desenvolvimento de fitocosméticos, o principal é você preservar os ingredientes naturais que você vai estar vinculando naquela formulação e conseguir uma formulação que não vai interferir negativamente nesses ingredientes naturais que estão sendo vinculados. Então, o raciocínio é ao contrário. Num cosmético tradicional, você vai fazer de tudo para a sua formulação ficar estável e desenvolver aquela função específica. Por exemplo, um shampoo, qual que é a função específica do shampoo? O shampoo é limpar os cabelos, né? Deixar os cabelos limpos, brilhantes e, né, desengordurados, né? A função principal do shampoo é limpeza. Agora, a função principal de um shampoo um shampoo baseado, né, um fitocosmético, shampoo fitocosmético, qual que vai ser a função principal dele? Vai ser limpar os cabelos, mas conferir algum atributo. Por exemplo, se nesse shampoo, você vai fazer um shampoo de aloe vera, você vai querer limpar o cabelo, né? O atributo principal dele vai ser limpar o cabelo, conferindo, mas ao mesmo tempo protegendo aquela fibra capilar, protegendo o couro cabeludo, né? Conferindo uma maior hidratação
E, na verdade, não é nenhuma maior hidratação, conferindo atributos assim de maciez, de uma limpeza equilibrada, que você não vai desengordurar tanto, você vai promover a limpeza, mas você não vai causar danos à fibra capilar, por exemplo, entendeu? Então, a preservação dos mucopolissacarídeos, né, que estão presentes na aloe vera, por exemplo, a intenção vai ser proteger o máximo possível aquele ativo para que ele continue sendo ativo no produto final. Não que isso não aconteça num shampoo que não é um fitocosmético, né? Mas o foco principal do fitocosmético é preservar a funcionalidade daquele vegetal, daquele derivado vegetal, para que ele consiga entregar isso de uma maneira plena, de uma maneira assim diferenciada para o consumidor final, certo? Então, qual que é o primeiro passo, pessoal, para o desenvolvimento de um produto fitocosmético? O primeiro passo é a seleção da matéria-prima. A matéria-prima tem que ser uma matéria-prima de qualidade, né? Isso, assim, é mandatório. A seleção da matéria-prima tem que ser uma matéria-prima de qualidade. E onde eu vou encontrar essa matéria-prima de qualidade? Vou encontrar essa matéria-prima de qualidade num fornecedor que vai me fornecer o laudo, né, desse material, no fornecedor que eu posso identificar de maneira inequívoca, assim, né? Porque, por exemplo, material vegetal, a gente conhece muito as plantas medicinais, né? As plantas que são utilizadas pelo nome comercial, né? Você não pode nunca comprar um produto, uma matéria-prima para colocar num produto fitocosmético só pelo nome comercial. Você tem que comprar ela, né? Sabendo qual que é o nome científico daquela espécie, senão você pode estar comprando uma espécie que não é adequada, né? Uma espécie que não vai ter aqueles ativos. Então, essa escolha adequada do local, do fornecedor onde você vai comprar, onde você vai adquirir esse material vegetal, é muito importante. Algumas empresas, gente, eles nem compram matéria-prima de fornecedores, eles preferem eles mesmos plantarem, ter uma plantação e extrair, fazer a extração, produzir os seus próprios extratos, porque para eles terem uma segurança maior de oferecer produtos fitocosméticos de qualidade, porque daí eles vão garantir a qualidade daqueles extratos que vão estar sendo produzidos, porque muitas vezes no mercado não se encontram os extratos com os atributos que a gente espera que tenha no produto fitocosmético. Então, muitas vezes, assim, empresas, por exemplo, a Galena, ela tem plantações imensas, né? E a partir dessas plantações, ela vai plantar as espécies vegetais de interesse, né? Com os cultivares que já vão ser selecionados para a produção daquele ingrediente específico, né, que ela espera obter, e vai depois fazer extratos que ela já vai saber a qualidade daquele extrato. Então, quem não tem essa possibilidade vai fazer o quê? Vai escolher um fornecedor, né, que forneça um material vegetal de qualidade. Mas como que eu vou saber se esse fornecedor se esse extrato que eu pesquisei na internet, se ele tem qualidade? Como é que eu vou saber se ele vai ter qualidade ou não? A gente sabe se o extrato ele possui qualidade, pessoal, pela característica da empresa que vai estar fornecendo esse extrato, pela transparência. Por exemplo, se você quer alguma informação sobre o seu extrato, você liga na empresa, você tem um canal de comunicação que você liga, eles te retornam, né? E eles te dão essa informação, então você pode ter uma maior segurança que aquela empresa ela é idônea, que ela está produzindo material que tem uma rastreabilidade, não é mesmo?
E diferente da empresa não saber te informar, mas que esse extrato é um extrato glicólico, ele foi extraído com glicerina, foi extraído com propilenoglicol, qual tipo de líquido extrator? Quando a empresa não sabe te informar nada em relação a isso, então já é importante você ficar atento. E é muito importante isso, o conhecimento do processo de obtenção do derivado vegetal, porque muitas vezes os extratos que a gente utiliza em fitocosméticos, eles são extratos que, nas fontes que você vai utilizar para o desenvolvimento desse tipo de produto, ele vai estar descrito, né? Um extrato 1 para 1. O que é 1 para 1? Uma parte da droga vegetal para uma parte do líquido extrator. Então, é importante que você saiba, né, qual que está sendo a padronização desse extrato, e essas são informações que você não vai encontrar de uma maneira assim comum em produtos nos fornecedores de insumos para a indústria de cosméticos. Por quê? Porque isso não é uma exigência legal. O que quer dizer exigência legal? A Anvisa não exige isso. A Anvisa exige padronização de matérias-primas para produtos fitoterápicos, para medicamentos utilizados na fitoterapia, mas para produtos cosméticos não é exigido, não tem um grau grande de exigência em relação ao controle de qualidade. Então, professor, eu posso utilizar para a produção de um fitocosmético um extrato que ele é direcionado para a produção de medicamento? Pode, mas assim, depende do caso, na verdade. Mas se for um extrato glicólico, pode. Se for um extrato, até uma tintura ou um extrato fluido, muitas vezes você pode, mas você tem que ter conhecimento. Por que eu disse pode, deve, mas tem que ter conhecimento? Porque, como nós vamos ver daqui para frente, para a produção de alguns tipos de extratos na fitocosmética, é importante que você saiba qual que é o líquido extrator. Por exemplo, se você for trabalhar com extrato alcoólico, não é interessante colocar um extrato alcoólico no shampoo. Por quê? Porque o álcool ele tem uma ação que vai inibir a formação de espuma, né? Então, o seu shampoo outro fator é que o álcool também ele pode diminuir a viscosidade de shampoo, diminuir a viscosidade de sistemas tensoativos. Então, é importante que você conheça o material que você vai estar trabalhando, qual que é o líquido extrator daquele tipo de derivado vegetal, né? Qual que é o líquido extrator daquele tipo de extrato que você vai estar trabalhando, para você conseguir uma performance adequada do seu produto. E, gente, quem pode manipular produtos cosméticos, né? Essa é uma questão também que eu sempre pergunto nos cursos assim que eu ministro, porque eu acho muito importante vocês conhecerem, sabe? Porque hoje em dia tem muitos cursos na internet ensinando você a produzir do zero e ganhar muito dinheiro com cosméticos artesanais, né? E, gente, de acordo com a regulamentação, de acordo com a Anvisa, quem pode produzir e manipular produtos cosméticos são apenas indústrias farmacêuticas e farmácias de manipulação. E a farmácia de manipulação, ela pode produzir produtos cosméticos mediante receita, entendeu? Mediante profissional habilitado, havia uma receita, o farmacêutico pode dispensar, pode manipular aquele produto. Farmácia de manipulação pode produzir um estoque de produtos cosméticos e deixar lá na prateleira? Não, não pode. Farmácia de manipulação é de uso individual, né? Aquele produto ele é feito para aquela pessoa
manipulada individualmente, então é só mediante receita, não pode produzir em batelada para vender para o consumidor final. Já as indústrias de cosméticos, né, elas são as empresas que têm essa autorização de produzir cosméticos e vender em larga escala para o consumidor final, e tem que ter obrigatoriamente profissionais químicos ou farmacêuticos como responsáveis pela produção e controle de qualidade desses produtos. Então, gente, eu posso aprender, eu não sou farmacêutica nem química, eu sou esteticista, eu já tive gente nos meus cursos que era assim, psicólogo, diversas profissões, eu sou engenheira. Eu posso aprender a fazer cosméticos? Pode, você pode aprender a fazer, pode desenvolver uma formulação num curso, gostar muito daquela formulação e falar, eu quero comercializar esse produto, eu vou criar uma marca, e agora, como eu faço? Aí você vai ter que procurar uma empresa, uma indústria de cosméticos para pegar aquela sua formulação, né, fazer alguns testes, colocar em larga escala, ver se existe essa possibilidade, né, de produzir em larga escala, se a sua formulação tem estabilidade, por exemplo, e você pode produzir essa formulação devidamente registrada nessa empresa. Isso se chama terceirização de produtos, e é uma prática muito comum ultimamente, esse tipo de terceirização de produtos cosméticos, que os profissionais que não são da área, que não são químicos, não são farmacêuticos, podem aprender e, através de cursos, desenvolver produtos, desenvolver uma marca e colocar esses produtos no mercado, mas através do meio legal, né? Através das indústrias de cosméticos. Isso é muito importante ficar claro, certo? Eu sou farmacêutico ou químico, né? Eu fiz um curso de cosméticos e agora eu quero produzir cosméticos. Não adianta, você tem que estar dentro de uma indústria. A habilitação, ela não vai te conferir o direito, assim, de produção, né, desse tipo de produto, nem cosméticos, nem fitocosméticos. O que você pode fazer? Eu posso fazer produtos para uso pessoal, aqueles cosméticos anidros. Posso fazer cosméticos anidros em casa? Sim, você pode fazer cosméticos anidros em casa. Eu aprendi a fazer cosméticos personalizados, né? Nosso próximo curso vai ser de cosméticos personalizados, vai ser muito legal. Que já são cosméticos que são prontos, né? Você vai adicionar algum ingrediente de acordo com o seu tipo de pele, de acordo com o efeito que você espera obter, completamente personalizado para você. Posso desenvolver isso? Pode. Mas eu posso vender isso? Daí não, né? Você não vai poder comercializar isso em larga escala, esse tipo de produto personalizável. Você vai poder manipular e utilizar ele em casa por determinado tempo, né? Mas, assim, comercializar em larga escala, isso não é permitido pela legislação brasileira, né? Isso não é permitido, gente, porque na indústria que tem todo o controle da produção, do controle de qualidade, de não contaminação do material. Toda vez que você vai manipular em casa, num ambiente assim, por mais que você ache que ele esteja limpo, né, pode haver contaminação, e a vigilância sanitária, ela impõe essas regras para proteção, tanto para proteção da população de maneira geral, né? Não se expor a risco de produzir um cosmético contaminado e adquirir, né, alguma doença, algum problema de saúde com a utilização do produto desse. Então, gente, a gente viu até agora que para produzir um fitocosmético é necessário o quê? Ter disponível material vegetal ou derivado vegetal de qualidade. Qual que é a diferença de material vegetal e derivado vegetal, professor? Material vegetal é a planta, sabe? Em fitoterapia,
a gente chama de droga vegetal, mas aqui, assim, para fitocosméticos, fica meio estranho, né, colocar droga vegetal. Aí a gente substitui por material vegetal, para dar menos impacto, assim, né, para quem não é da área, principalmente. E derivado vegetal são os extratos, né? Os extratos, os óleos, tudo que você consegue tirar daquele material vegetal, que é um derivado daquele material vegetal. O material vegetal é, por exemplo, a folha seca, o fruto seco, né? Qualquer parte do vegetal seco é material vegetal. Agora, o derivado vegetal vai ser o óleo, a goma, a mucilagem, o exudato, os extratos, extrato seco, entendeu? Toda essa infinidade de coisas aí que a gente pode tirar. E nós vimos que é necessário ter conhecimento sobre aplicações e indicações do derivado vegetal, que é necessário ter conhecimento sobre a regulamentação sanitária, sobre as diretrizes certificadoras. O que são certificadoras? Os fitocosméticos, eles podem ser enquadrados em outras categorias, como veganos, orgânicos e naturais. E o que é isso? Isso é assunto para um outro curso, porque é muito grande se eu for explicar, certo? Mas, como o órgão que regulamenta, né, os cosméticos que são Anvisa, ele não faz a distinção de fitocosmético, cosmético vegano, orgânico e natural, existem algumas certificadoras que regulamentam esse tipo de atributo, digamos assim, né? Essa diferenciação, assim, o cosmético vegano, né? O que é um cosmético vegano? Então, tem algumas associações que são essas certificadoras que elas vão te dar as diretrizes de como você produzir, como que deve ser um cosmético vegano no entendimento delas. E se você seguir todas aquelas diretrizes, você pode ter o selo e colocar no seu produto. Da mesma forma para cosméticos orgânicos e naturais. Tem um curso de cosméticos veganos, orgânicos e naturais muito interessante. E logo vai ter a versão online, certo? Pela TED. Então, pessoal, também o desenvolvimento é muito importante, né, para o desenvolvimento de fitocosméticos que se tenha conhecimento sobre o desenvolvimento de formulações cosméticas. Nesse pequeno curso de fitocosméticos, a gente não vai abranger todo esse universo. Talvez eu faça um curso maior, de umas 20 horas ou 40 horas, que a gente possa ver com bastante detalhes tudo isso. Aqui realmente é só uma pincelada, certo? E ainda é bastante coisa, né, que a gente está vendo, aprendendo. Por exemplo, planta seca em cosméticos. Eu posso utilizar, como eu vou utilizar planta seca em cosméticos? Já abri, né? Perdeu, para ter falado assim. Planta seca em cosméticos. Como que eu posso utilizar planta seca em cosméticos? Sais de banho, você pode adicionar essa planta seca em sais de banho, né? Outro tipo de cosméticos que você pode utilizar a planta seca, né? Sabonetes sólidos, né? Você pode utilizar essas plantas secas como um modo de decoração e extração das substâncias, né? Porque, lembrando, fitocosméticos, você vai primar pela qualidade, são os ingredientes ativos, né? Que o interesse do desenvolvimento desses produtos são os princípios ativos que contém nesses ingredientes das plantas, transferir essas propriedades para o produto cosmético, certo? Então, planta seca, eu posso utilizar em sais de banho, sabonetes sólidos, esfoliantes, né? Os esfoliantes, há algum tempo atrás não, tipo uns 10 anos atrás, ou 5, mais ou menos, se utilizava muito microesferas de polietileno, que são plástico, né? Umas esferazinhas de plástico bem pequenas. Isso causa um desequilíbrio ambiental terrível. Então, as próprias indústrias, quando, por pressão dos consumidores, né, começaram a abandonar esse tipo de produto,
e começou-se a desenvolver assim, meu Deus, eu faço esfoliante, agora o que eu vou usar é como agente esfoliante. Vamos utilizar as sementes trituradas como agente esfoliante. Então, houve essa modificação de consciência, né, por parte das empresas e começou-se a utilizar sementes trituradas para a fabricação desses cremes esfoliantes, os sais de banho. Os sais de banho, eles são produtos cosméticos muito interessantes, utilizados há milhares de anos, assim, né? E que tem uma eficácia bem grande, bem interessante assim mesmo no processo de relaxamento. Eles podem ser misturados também com óleos essenciais. A gente também vai ter um curso só de preparo de sais de banho muito interessante, viu, gente? Logo, logo vocês fiquem atentos aí no site da TED, no canal, que vale a pena. Vai ser um curso bem rápido, assim, bem direcionado só de sais de banho. Como fazer esses produtos, receitas bem simples, bem legais. E esses cosméticos, a planta seca também, ela pode ser utilizada como um método ornamental de enfeitar, né? Os sabonetes sólidos, principalmente esses sabonetes glicerinados. E quando você está utilizando uma planta seca de qualidade, né? Uma planta seca que ela tenha, por exemplo, uma planta aromática que tem uma alta carga de óleos essenciais, né? Aí, com o próprio calor da base glicerinada de sabonete, você consegue extrair os elementos, né? Os princípios ativos desse material vegetal, então você vai ter uma funcionalização, você pode desenvolver. Esse é um tipo de fitocosmético que você pode fazer personalizado na sua casa. Você compra uma base vegetal, né? De sabonete vegetal, e desenvolve o produto de acordo com a sua necessidade, o seu tipo de pele, o atributo que você espera adquirir, sem a necessidade de obtenção de um extrato, de um derivado, porque a própria adição dessa droga vegetal, desse material vegetal, né, no sabonete, ele já vai estar extraindo os princípios ativos. A gente pode fazer esse sabonete com alecrim, por exemplo, que vai ter uma ação assim, estimulante, energizante, né, com alecrim e hortelã, né? Pode fazer com calêndula, camomila, que vai ter uma ação mais assim, emoliente, hidratante, anti-inflamatório. Então, são várias possibilidades que você pode fazer, certo? E as características de qualidade dessa matéria-prima vegetal, pessoal? Quando eu vou adquirir matéria-prima vegetal, a primeira coisa que eu tenho que ver é se ela está identificada com nome científico. Isso, assim, é primário, né? Porque malva, o que é malva? Malva é malva silvestre, né? Ou esclerótida, esse é a outra sinonímia, não é sinonímia não, gente, é outra espécie. Malvas silvestres, desculpa, que agora esqueci. Mas assim, pelo mesmo nome comum, podem ser duas espécies completamente diferentes. Por exemplo, a erva doce não, erva cidreira. Erva cidreira pode ser Cibopolgo citratus, que é o capim cidreiro, ou pode ser a Lipia alba, né? Que é a erva cidreira de folha, ou pode ser a Melissa officinalis. Então, assim, como a erva cidreira, a gente tem diversas espécies diferentes. Então, o conhecimento sobre a espécie adequada que você quer trabalhar, sobre as propriedades daquela espécie adequada, isso é primordial, esse conhecimento. Aonde eu vou adquirir esse conhecimento? Através de livros, através de artigos, Google acadêmico, através de cursos. A gente oferece alguns cursos, né, em relação a isso também, apostilas, né?
certificação de qualidade microbiológica. O que é isso? Quando você compra matéria-prima vegetal, o produtor dessa matéria-prima vegetal, ele tem que ter feito um laudo, ele tem que ter um laudo de qualidade microbiológica desse material vegetal, né? E ele deve te fornecer para dizer que aquele material ele está assim livre de contaminantes, né? Que é um produto que você pode utilizar na sua produção de cosméticos. Mas muitas vezes, gente, tem produtores assim, por exemplo, se você for comprar direto de um produtor rural, né, de uma associação, eles não vão ter esses certificados lote a lote. Às vezes eles fazem uma certificação de um lote perdido no mundo aí, e eles não vão ter isso lote a lote. Então, cabe a quem? Cabe a você pegar aquele material. Não, mas a calêndula que ele produz, o hibisco que ele produz é tão perfeito que eu quero aquele material. Aí você compra o material vegetal e você mesmo faz essa certificação da qualidade microbiológica. Como é que eu vou fazer uma certificação de qualidade microbiológica? Pessoal, leva num laboratório que faz uma análise microbiológica desse material vegetal. Por exemplo, na UFC, né? A farmacêutica da UFC, ela fornece esse tipo de serviço de controle de qualidade microbiológica. Você entrega o material lá no saquinho, devidamente identificado, eles te explicam como é que você faz a amostragem, ou você leva, se você comprar pequena quantidade, talvez eles, não sei se eles fazem esse processo de amostragem também, e depois de alguns dias eles dizem, né, se o material está adequado ou não para a produção de cosmético. Isso para quem trabalha em indústria de cosméticos, isso é muito importante, cuidar da matéria-prima. Se você quiser produzir o seu próprio extrato ou trabalhar, por exemplo, com a droga seca, né? É muito importante se você ter essa certificação da qualidade microbiológica. E outros ensaios de qualidade, né? Que são os ensaios qualitativos e quantitativos para a identificação dos princípios ativos. Isso para cosmético é muito mais raro. Mas as grandes empresas, né, que estão realmente assim preocupadas com uma padronização do produto, por exemplo, vou desenvolver um fitocosmético para creme para protetor, para assaduras de criança, né? Então, que tenha calêndula e camomila, mas eu quero que a concentração de flavonoides seja tantos por cento, ou eu quero ter certeza que vai ter tantos por cento, que tenha a presença realmente desses flavonoides, né? Ou presença de azuleno, camazuleno, né, que tem ação anti-inflamatória. Aí, muitas vezes o fornecedor do material, ele, se for para insumo estritamente cosmético, muitas vezes ele não vai ter essa informação. Agora você pode pegar uma empresa que forneça matéria-prima para fitoterápico, ela já pode ter uma planta, né, ou um extrato padronizado naquele tipo de marcador, e você pode comprar esse tipo de material e colocar no seu, desenvolver o seu fitocosmético com muito mais segurança de qualidade, lote a lote, que realmente aquele produto vai ter uma ação cicatrizante, né? Então, é muito importante esse respaldo, assim, de laudos, né? De qualidade. E lembrando que aqui, né? As características de qualidade da matéria-prima, se você estiver adquirindo uma espécie vegetal para a produção de um extrato, as características da matéria-prima vegetal, elas vão impactar diretamente no seu extrato. Então, se você não estiver trabalhando com uma matéria-prima vegetal de qualidade, o seu extrato não vai ter qualidade. Entenderam? Então, gente,
na obtenção de extratos e tinturas vegetais. O que são extratos e tinturas vegetais? Para quem não sabe, para quem já esqueceu, né, que estudou isso alguma vez na vida. Os extratos e as tinturas vegetais, eles são preparações que eles são feitos a partir de plantas, né, de plantas medicinais. E nesses extratos, né, como eles são feitos a partir da planta, eles contêm os princípios ativos das plantas, ou seja, eles são produtos líquidos, podem ser líquidos, podem ser sólidos, como a gente vai ver. Eles são produtos derivados em que eles vão trazer no seu corpo os princípios ativos das plantas, né? Então, eles vão conferir as propriedades de ação, por exemplo, de hidratação, anti-inflamatória, antisséptica, né? Que as plantas fornecem. Então, eles são a maneira de você produzir produtos, sejam farmacêuticos ou farmacêuticos assim, utilizados tanto para propriedades assim, para a saúde, né, para melhoria e prevenção da saúde, quanto para finalidade cosmética, que tenham esses princípios ativos das plantas. Os extratos, pessoal, eles podem estar na forma de extratos secos, extratos líquidos, eles também podem ser extratos moles, ter essa consistência de mel. E eles podem ser produzidos em várias proporções de planta e líquido extrator. E normalmente eles são preparados com água, álcool. Os extratos glicólicos são preparados com glicerina, propilenoglicol ou uma mistura desses componentes, certo? Já as tinturas, elas são preparações líquidas e elas são feitas com uma proporção fixa de planta e líquido extrator. A proporção mais comum de obtenção de tinturas vegetais é a que utiliza uma parte da planta para 9 partes do líquido extrator. Então, vocês viram que as tinturas, de maneira geral, elas vão ser menos concentradas que os extratos, ou seja, elas vão ser mais diluídas que os extratos. Os extratos, eles podem ser mais concentrados que as tinturas. E os extratos, eles podem estar nessas outras formas também. Pode ter extrato seco, né? Pode ter um extrato líquido, né? Um mais que tenha consistência de mel. Isso tudo vai depender da concentração que você submeteu aquele material vegetal. E como são preparados os extratos e tinturas utilizados em fitocosméticos? Assim, pessoal, aqui a intenção não é abordar todas as técnicas de preparo de extratos e tinturas, não. A intenção mesmo é mostrar as técnicas mais simples que podem até ser feitas numa pequena indústria, serem feitas como testes em casa, se vocês quiserem, assim, né, obter um extrato, uma tintura, né, para extrair esses elementos das plantas. Então, a principal etapa para o preparo dos extratos e das tinturas é a secagem da planta. As plantas, para se transformarem em extratos vegetais, elas têm que ser secas, porque os extratos a partir de plantas frescas, eles ficam muito diluídos, eles podem vir com contaminações, sabe? Mas normalmente a grande questão é que pela presença de água que tem na planta fresca, essa água ela pode impactar de maneira negativa na obtenção dos extratos. Então, a maioria dos extratos ele realmente é feito com planta seca. E como que a gente vai secar essa planta? É muito importante a maneira como a gente vai processar, como é que vai ser o processamento dessa planta. A primeira etapa, parte, né,
Mas a primeira etapa deveria ser assim, a coleta do material, né? Como que eu vou coletar esse material vegetal? A coleta das plantas, normalmente, preferencialmente, elas devem ser coletadas pela manhã. Na verdade, pessoal, se vocês forem pesquisar assim em trabalhos mais a fundo, existe um estudo em que existe maneiras de você estudar qual que é o melhor horário para você coletar determinado material. Por exemplo, alfavaca, né? O melhor horário de coletar alfavaca não é de manhã, não é às 7 horas da manhã, são 9 horas da manhã. Por quê? Porque foi feito um estudo em que às 9 horas da manhã tinha um pico mais alto de óleo essencial, né? Na alfavaca. Por exemplo, o alecrim, ele deve ser coletado, para ele ser coletado, você tem que deixar ele sem irrigação durante certo tempo, né? Porque daí ele vai concentrar, vai ter uma maior concentração de óleo. Então, existem essas peculiaridades. Isso pode estar descrito na ficha técnica das plantas, já pode ter sido estudado, e vocês terem essa informação. Se vocês não tiverem essa informação, a melhor maneira é você coletar a planta pela manhã, certo? Após a coleta, você deve lavar a planta em água corrente para eliminar qualquer sujidade, né, poeira, né, algum micro-organismo que possa estar na superfície aí, e depois deixar escorrer em escorredor ou peneira, né? Aí depois, pessoal, tem a parte da secagem da planta, secagem desse material vegetal. Se você estiver fazendo esse tipo de processamento com uma pequena quantidade, você pode colocar essa planta, depois que ela escorrer um pouco, né, no escorredor que você depois você passa a água, deixa escorrer um pouco e depois você vai colocar em um recipiente, pode ser uma forma assim, com um papel absorvente, porque esse papel ele vai ter a finalidade de absorver o excesso de água, certo? E tendo sempre o cuidado de deixar o material vegetal assim, não deixar uma sobre a outra, não deixar assim amontoado, porque quando você deixa amontoado, pode desenvolver fungos, certo? E a indicação, de maneira geral, é deixar secar à sombra e em local ventilado. Por que deixar secar à sombra? Porque a incidência de sol pode degradar alguns princípios ativos da planta. Local ventilado, porque vai favorecer a secagem mais rápida. Se você estiver fazendo processamento, né, de uma maior quantidade de planta, existem materiais, assim, como a gente está vendo nessa figura aqui, que são diversas gavetas, né, estufas assim. Existem estufas solares, estufas com circulação de ar também, que tem essa disposição, que tem essas prateleiras, onde você vai espalhar o material vegetal, sempre deixando ele bem espalhado na superfície, né? De modo que essas folhas ou essas flores, ou a parte, né, que você estiver trabalhando desse material, elas não fiquem umas sobre as outras, não fiquem amontoadas, porque é muito importante manter a ventilação para que aconteça um processo uniforme de secagem do material. Lembrando que pode ser seca em estufa de ar circulante, sempre obedecendo assim o limite de temperatura. Um limite de temperatura para plantas que tenham óleos essenciais, né, ou compostos termoláveis, que são compostos que podem se degradar com o calor,
entre 40 e 60 graus no máximo, assim, a gente não deve colocar uma temperatura muito alta, né? E às vezes em 24 horas até 48 horas, nessa temperatura, o material já vai estar completamente seco. E os fatores que interferem no processo extrativo, dentre os fatores, estão a granulometria da planta. O que é granulometria? O grau que você diminuiu essa planta, né? Você pode pegar essa, depois de seca, pode triturar ela no triturador, né? No moinho, no liquidificador, certo? Para que ela fique assim finamente dividida, porque o ideal é que ela fique em grãozinhos bem finos, não necessariamente pó, né? Para que aconteça um melhor processo de extração dos princípios ativos dessa planta, porque daí ela vai ter uma menor superfície de contato. E o tempo de extração também ele vai interferir no processo extrativo, ou seja, você pode deixar o extrato durante 2 horas, ele vai ter uma quantidade X de princípio ativo. Se você deixar durante 24 horas, ele vai ter 2x. Se você deixar uma semana, ele vai ter 15x, né? De teor de princípios ativos. Então, o tempo de extração também ele vai influenciar no processo. E o processo de extração, qual que é o processo que você vai estar utilizando? Porque existem vários tipos de processos extrativos. Aqui, como eu disse, a gente não vai abordar todos, né? Mas existem processos extrativos que você vai aquecer a planta, né? Durante algum tempo, sob agitação, ou às vezes você só vai agitar e vai triturar a planta sobre aquecimento ou não, né? E também um processo que um fator que vai interferir no processo extrativo, ou seja, na extração desses ativos da planta, é a inativação de enzimas, porque algumas plantas, elas precisam terem essa inativação de enzimas, porque senão as enzimas elas podem degradar o princípio ativo também, como é o caso do guaco, né? Que se você não degradar, se você não inativar as enzimas, ela acaba consumindo os ativos. Então, pessoal, em relação ao líquido extrator, o líquido extrator, para obtenção de extratos para fitocosméticos, normalmente a gente obtém um extrato que é chamado extrato glicólico, né? E esse extrato glicólico ele pode ser produzido com diferentes proporções de álcool, água, glicerina e propilenoglicol. E como que é isso? O álcool, não, glicerina, por exemplo, né? Está na ordem trocada os slides, mas não tem problema, gente. Aqui, ó. Agora eu vou falar um pouquinho de cada das características, né, de cada líquido extrator. Começando pela glicerina. A glicerina, gente, ela é um nome comercial da substância química que é o glicerol, que é o propanotriol. E essa molécula, ela é um composto orgânico, é um líquido bem viscoso, incolor e de sabor adocicado. A glicerina, ela pode ter tanto origem natural quanto origem sintética. A glicerina de origem natural, ela é obtida de óleos e gorduras animais e vegetais. Normalmente, deixa eu ver se eu coloquei, não. Coloquei essa informação aqui que eu queria passar. Então, quando a glicerina ela é obtida de óleos vegetais, né? Ela pode trazer consigo uma certa carga de alergênicos, né? Por quê? Porque
normalmente ela é extraída de óleo de soja, e no processo de obtenção da glicerina, a gente obtém a glicerina bidestilada, né? Que a gente obtém passando vapor quente, né? Ou através de processos químicos, que aí é possível separar essa glicerina dos ácidos graxos. E a gente consegue obter um rendimento de mais ou menos 99% de glicerina. Então, resta 1% de outra coisa. E quando... Está nesse slide aqui, ó. E quando a gente obtém essa glicerina, que ela é 99% e 1% de outra coisa, essa outra coisa, quando ela é de origem vegetal, ela pode vir com traços de alergênicos da soja, por exemplo, né? Então, uma advertência aí que muita gente não sabe, muita gente não tem essa informação. Estou com alergia do produto cosmético. O que causou alergia? A glicerina vegetal que você utilizou, né? E muita gente não sabe disso, né? Que às vezes é a glicerina que está presente no extrato que você está utilizando. Você fez um extrato para um extrato glicerinado para aplicação em sabonete líquido, utilizou esse sabonete líquido para peles sensíveis, e essas peles sensíveis ficaram super sensíveis e desenvolveram um processo de hipersensibilidade, né? Um processo de alergia. Por quê? Porque utilizou uma glicerina vegetal que tinha resíduos alérgenos da soja. Então, essa informação é muito importante. Viu, pessoal? Para quem trabalha com desenvolvimento de cosméticos. Já a glicerina de origem animal, ela vai ter traços de quê? Estearinas. Estearinas são como se fosse sabão, feito a partir do ácido esteárico, que está presente na gordura animal, né? Então, essa glicerina ela pode ter esses traços de estearinas, que é completamente inócuo, né? Para nós. E elas não têm características de desenvolverem processos alérgicos, não. Diferentes desses derivados alérgenos da soja, que podem estar presentes na glicerina vegetal. Viu, gente? Então, é só um alerta, não quer dizer que toda glicerina vegetal vai causar alergia, mas é importante ficar atento. Da mesma forma, o propilenoglicol. O propilenoglicol, ele é um álcool orgânico e ele é produzido sinteticamente a partir do óxido de propileno. Por exemplo, para os fitocosméticos que são naturais ou orgânicos, né, que são produtos naturais ou orgânicos, o propilenoglicol não pode ser utilizado por causa da rota sintética dele, né, que utiliza o óxido de propileno, que é um processo proibido para produtos naturais e para produtos cosméticos naturais e orgânicos, né? É proibido de acordo com algumas certificadoras. E o propilenoglicol, ele serve tanto como agente de controle de viscosidade como solubilizante, no caso de obtenção de extratos. E ele é empregado como veículo para solubilização de fragrâncias, em preferência ao álcool, ou seja, aqueles perfumes sem álcool, o que eles vão estar usando como solubilizante de fragrância? O propilenoglicol, né? Ele pode ser substituto do álcool para a produção desses perfumes. E ele também é capaz de evitar o congelamento de produtos. Então, ele é um agente anticongelante, né? Muito interessante no desenvolvimento de preparações para clima frio, para clima em que a gente tem graus negativos, né? Assim, principalmente na Europa, né? Alguns países da América do Norte. Então, é interessante você colocar uma alta carga de propilenoglicol nessas preparações. E para os produtos, mas a gente está falando do desenvolvimento de extratos com propilenoglicol. Então, o extrato do propilenoglicol, em relação à glicerina, ele vai ter uma propriedade de extração de princípios ativos muito superior à glicerina, porque o propilenoglicol ele é quase tão eficiente quanto o álcool no processo de extração. Porém,
ele é capaz de penetrar na pele. E como que ele penetra na pele? Ele rompe a barreira, desequilibra, né, essa barreira cutânea, desequilibra a membrana plasmática. Eu me confundo em algumas coisas, gente. Às vezes eu enrolo para falar. Então, ele desequilibra a membrana plasmática, né, das nossas células epiteliais. E o que acontece? Ele vai favorecer a permeação de ingredientes ativos através da pele. O que é essa permeação de ativos? É a passagem de ingredientes ativos através da pele. Se você quer aumentar a permeação de algum ativo, você pode aumentar a carga de propilenoglicol. Quanto mais extrato à base de propilenoglicol você colocar no seu produto, né, você vai estar favorecendo que aumente a penetração. Aí, pensando, por exemplo, num creme para celulite, né, que eu vou fazer um extrato com centelha asiática. Então, é interessante eu preparar o extrato de centelha com propilenoglicol ao invés da glicerina, porque ele tem um alto poder solubilizante e ele vai facilitar a permeação quando ele estiver na formulação. Certo, pessoal? Porém, da mesma forma como a glicerina, ele, por desorganizar, né, a barreira da pele, ele possui um potencial irritante para a pele e para os olhos, né? Por exemplo, desenvolver um extrato, um propilenoglicol também, e eu acho que não está descrito aqui no slide, mas ele tem também uma ação que ele pode fluidificar formulações de shampoo, ele pode quebrar a viscosidade, né? Que a gente diz, ele pode deixar mais fluido. E também ele age como anti-espumante, da mesma maneira como o álcool. Então, para shampoo, não é muito interessante utilizar extrato à base de propilenoglicol. E também ele causa irritação aos olhos, né? E pode causar processos alérgicos. Inclusive, gente, o propilenoglicol ele é responsável por cerca de 12% das dermatites de contato alérgica causadas por cosméticos. Então, se você estiver desenvolvendo um produto cosmético hipoalergênico, não utilize propilenoglicol, não utilize vaselina vegetal, vaselina não, glicerina vegetal, que são ingredientes que podem desencadear esses tipos de reação, né? O álcool etílico, né? O álcool etílico é o solvente principal, né, para a obtenção de extratos, de maneira geral, de extratos vegetais. E o álcool etílico também é sinônimo, né, de etanol, e ele pode ser obtido da cana-de-açúcar, da mandioca, do milho, da batata, eucalipto, beterraba e diversos outros materiais, né? Ele tem um alto poder solvente, alto poder solubilizante, e ele é utilizado em cosmético principalmente como agente solubilizante. Ele é veículo de fragrâncias e perfumes e também um agente antiespumante, ou seja, se eu quero desenvolver um produto, um shampoo, um sabonete líquido, é ideal que eu utilize um extrato à base de álcool? É ideal que eu utilize um extrato à base de propilenoglicol? Não é, pessoal. O interessante, quando você vai trabalhar com shampoo, sabonete líquido, o interessante é você utilizar um extrato de base aquosa. Ah, mas existe extrato aquoso? A água não extrai assim tão fracamente os ativos? Sim, a água não é um solvente assim que vai extrair uma gama muito grande de compostos. Mas o que a gente pode também obter fazer uma mistura entre álcool, glicerina e água, levar a evaporação desse álcool, ou seja, concentrar esse extrato, e daí vai ficar só a glicerina e a água, então você vai ter um extrato glicólico que não vai impedir a formação de espuma
que ele pode ser tranquilamente adicionado em shampoo e sabonete líquido, e que vai também permitir ele não vai interferir na formação de espuma e também não vai interferir na viscosidade desses seus sistemas tensoativos. Tá certo, pessoal? Então, a escolha do líquido extrator, ela deve ser baseada em quais componentes você deseja extrair. As alcoolaturas mais altas, ou seja, o maior teor alcoólico, vai extrair compostos mais apolares, como, por exemplo, os óleos essenciais. E as alcoolaturas mais baixas, elas vão, que tem menor teor alcoólico, ela vai extrair compostos mais polares, ou seja, os açúcares, as mucilagens, os taninos, certo? Pessoal, eu vou dar uma pausa, certo, agora, e daqui a pouco a gente volta. Então, esse vídeo vai ficar com duas fases aí, tá certo? Até mais.